Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, esteja sempre com vocês. É com muita alegria que eu, Patrícia Cristina, estou aqui para meditar a Santa Palavra de Deus. Nesta quinta-feira, 5 de agosto de 2021, estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Eu já acolho todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais e pelas rádios católicas. Convido a todos para nos colocarmos na presença do Senhor, para acolhermos a Santa Palavra de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre todos nós, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O Evangelho de hoje está lá em São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou a Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esta pergunta Jesus faz aos apóstolos, para saber deles qual era a opinião do povo a seu respeito. As respostas que foram dadas comparavam Jesus com os profetas da época. Uns diziam que Jesus era João Batista, outros que era Elias, Jeremias ou algum outro profeta. Jesus, não satisfeito, continua fazendo a mesma pergunta, agora direcionada para os seus discípulos mais próximos. E vós, quem dizeis que eu sou?
Há um silêncio profundo. Ninguém responde. Até que Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro fez uma afirmação clara, direta e objetiva. Diante da resposta de Pedro, Jesus diz a ele que ele é feliz, porque não foi a condição humana que o fez responder corretamente. Na verdade, Pedro estava cheio de Deus. Foi o Pai que revelou a ele o que acabara de responder a Jesus. Diante dessa abertura de Pedro a Deus, Jesus diz que sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E essa pedra é a fé. No final do Evangelho, vemos Pedro repreendendo a Jesus quando Jesus fala da sua morte. O mistério da paixão de Jesus era difícil para os seus discípulos compreender. Mas Jesus severamente repreende Pedro. Porque Pedro não falou da parte de Deus. Ele falou na sua condição humana. Amados irmãos, a pergunta feita por Jesus aos seus discípulos continua sendo feita a cada um de nós. Quem dizeis que Jesus é? O que Jesus é para você? A única forma de professarmos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, que Ele é o próprio Deus, é deixar a graça de Deus inspirar a nossa vida e o nosso agir. Com a graça de Deus, colocaremos Deus em primeiro lugar em nossa vida. Com a graça de Deus, confessaremos ao mundo que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? Vamos pedir ao Senhor que nos dê a fé de Pedro, que nos dê a graça de confessarmos quem é Jesus para nós, no nosso agir, no nosso falar, nossa vida no cotidiano. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, graças nós te damos pelo dom da vida. Derrama sobre nós o teu amor, a tua graça, para que possamos, Senhor, confessar que tu és nosso Salvador, Jesus, o Filho de Deus, para que nós possamos, com a nossa vida, com o nosso agir, o nosso falar, dar testemunho da tua graça e do teu poder. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão rezando conosco. Dai, Senhor, a fé, a graça da união nas famílias, a cura aos doentes. Ficai conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.